Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. E a campanha que a gente tem vivido as semanas, elas falam a respeito daquilo que é necessário que aconteça, que seja completamente desmascarado o intento do inimigo. É interessante porque quando alguma trama é desmascarada, o que acontece? Naturalmente, as pessoas que formaram isso, elas são colocadas à margem e parece que tudo volta à normalidade. Eu comentei o testemunho de quando Deus falou ao meu coração: o perdão não salvou só a vida dele, e eu fico contente que tenha salvado a vida dele, mas salvou também a tua vida, porque naquela cilada poderia... quando nós, no dia seguinte, começamos a trabalhar, mesmo tendo aquele desafio absurdo, era muito grande, eram muitos protestos. Meu pai, eu fui criado de um jeito com meu pai, tipo assim, se voltar um cheque, querido, pena que não tinha essa coisa da lei, que não pode dar uns tapinhas nos filhos, mas se voltasse um cheque, ia conversar seriamente com Leozinho. Leozinho é meu pai, Leonardo, né? Uma vez, ele era bem mais baixo que eu, né? Uma vez eu achei, né, que eu estava 18 anos de idade, eu achei que eu estava com a moral toda e comecei. Ele ficou olhando assim para minha cara. Foi um reflexo só dele, né? Não vou ficar falando mal dele, coitado, mas foi um reflexo só dele que botou tudo no lugar novamente. E eu entendi, né, que eu não estou sugerindo que ninguém faça isso com o filho, ao contrário, mas o que eu estou dizendo é que quando é desmascarado, vem um ambiente de paz, onde tudo se torna muito fácil, muito possível e muito abençoado. Eu quero dizer que essa palavra, acima da palavra, a unção que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, vai trazer muitas liberações. Ouça, não é entusiasmo do Bispo Abud, desejo de uma palavra que possa ser uma palavra positiva para você, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, certamente, com algo que Deus escolheu fazer na tua vida, fazer na nossa vida. Tornar as situações que eram cativas em situações liberadas pelo nosso Deus. Talvez, como aconteceu com o Bispo Abud lá atrás, você não veja a conclusão. Eu não recebi a campainha às 6 da manhã de um empresário falando: senti no coração, vou te deixar, dinheiro de hoje, vai, R$500 mil para você poder pagar essa confusão que essa pessoa fez. Não foi isso. O que eu recebi foi o desmascarar. Se eu tivesse retido no meu coração, eu não estaria aqui, eu teria morrido. Eu tenho certeza, eu vi a morte. Mas o que eu estou liberando para vocês é que mesmo que não seja a solução, mas o Senhor vai mudar completamente o ambiente. Deus vai mudar completamente toda a atmosfera, tudo que está à volta. Deus vai agir. Porque o inimigo de Deus está sendo desmascarado hoje aqui, em cima da quebra de todos os cativeiros. O primeiro deles foi o perdão, da maneira que nós fomos liberados. Agora, tudo aquilo que Deus tem para fazer, em qualquer área da tua vida, espiritual, emocional, financeiro, familiar, empresa, tudo, aberta a represa. Amém? Quem quer viver isso, em nome de Jesus? Levante suas mãos. O Senhor quer ver a tua mão, amém? E fala: eu me apodero disso, eu me aproprio disso, eu quero viver isso, em nome de Jesus. O texto em Daniel 9, capítulo 9, versículo 1 a 3, nos diz: no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi. Repete comigo: eu, Daniel, entendi. Pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado aos profetas Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto para o Senhor para buscar com oração e súplica, com jejum,
vestido de pano de saco. Senhor, a palavra é tua, nosso coração também é teu, e eu te peço que o teu Santo Espírito tenha total liberdade de vir, Senhor, falar diretamente a cada coração, trazer, Senhor Jesus, transformação, como está sendo anunciado agora, mudança de ambiente, mudança de cenário, mudança de atmosfera, Senhor. Oh, Pai amado, a liberdade, o cativeiro que foi, Senhor Jesus, denunciado, sendo eliminado, e hoje ainda, Senhor, nós estaremos denunciando todo o cativeiro na alma, nos sentimentos, nas emoções, para que o teu povo, Senhor, tenha tanto resultado, tanta produtividade, porque sabemos, meu Deus, todas as coisas são espirituais, tudo que vemos, diz o livro de Hebreus, foi feito por aquilo que nós não vemos, pelo poder da palavra. Faz isso agora, Senhor, nas nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, queridos, eu quero compartilhar rapidamente com você de alguns aspectos que são muito importantes nós recordarmos, ok? Em primeiro lugar, guarde isso, preste atenção a isso. O profeta Jeremias, quando o povo virou as costas para Deus, reis, povos, viraram as costas para Deus, Deus falou: vai ter um cativeiro para o meu povo de 70 anos. Quando Jeremias anuncia, né, e todos entendem que era isso, vieram profetinhas, cheio de profetadas, e eu tenho esse tipo de pessoa nos dias de hoje, como aquele que em nome de Deus fala aquilo que a gente gosta de ouvir, aquilo que a gente quer ouvir, mas não necessariamente aquilo que Deus quer falar. Toda palavra profética, apóstolo Paulo resume isso dizendo, tem 3 funções, tem 3 dimensões. Quais são? Ela exorta, consola e edifica. E muitas vezes a gente não quer ouvir aquela que exorta. Eu prefiro ficar com aquelas que consolam e edificam. Hoje eu saí da igreja da Tijuca, onde ministrei, e fui direto para Campo Grande, o bairro na Zona Oeste, para um sepultamento. Alguém que eu amo demais faleceu ontem à tarde, muitos conhecem, o pastor Gordinho, que muito antigo na Renascer. Um homem de Deus, um homem que abençoou a minha vida tantas vezes com o seu posicionamento. Ele não precisava fazer nada, apenas o posicionamento deles, a dele e da esposa, a integridade deles. Foram exemplos que no Instagram eu publiquei o nosso amor por ele, amor e admiração, e eu falei, poucas vezes eu encontrei homens de Deus que eu posso dizer que tem uma relação de amor e admiração. E ele viveu isso. Um grau de abnegação. Ele vive uma enfermidade há muitos anos, há 13 anos. Ele vive uma enfermidade, ele não conseguia frequentar a igreja, mas toda semana a gente tinha, de uma forma ou de outra, contato com ele. E hoje, o que poderia ser um dia terrível para todas as pessoas que estavam lá, na hora que a gente começou a ministrar, na hora que a gente começou a falar, a presença de Deus e o gozo da presença de Deus era algo tão grande, tão forte, naquele lugar, que nós vimos o semblante de todas as pessoas, aquelas que não conheciam a Deus, que conheciam, todas rendidas para Deus. E a gente precisa entender, quando a palavra de Deus fala, é preferível estar num sepultamento do que estar numa festa. Ô bispo, posso optar pela festa? Pode ser? Mas é exatamente em momentos como esse que a gente começa a refletir e a entender o que vale a pena, de que nós não somos eternos aqui, nesse lugar onde nós estamos, mas que a eternidade existe em nós, se Jesus Cristo, Filho de Deus, habita em nosso coração. E habita como? Porque o convidamos. Todos os dias eu quero convidar o Senhor, habita na minha vida. Me usa, como na terça-feira o Senhor me deu o privilégio de ser um instrumento teu para essas 14 vidas, que eu conheço a história hoje e que o meu coração se compadece. Você sabe o que aconteceu com o povo quando veio o cativeiro? Ninguém estava pensando em nada disso. E hoje, o que nós encontramos, e é muito usual, são filhos de Deus que estão em cativeiro. Não é um cativeiro coletivo. Não é um cativeiro da forma que Jeremias profetizou e disse, serão 70 anos de cativeiro. Os falsos profetas que queriam adocicar
a situação, dizendo, não, 3 anos. 3 anos e já acabou. Jeremias tinha a visão profunda de quem era Deus. Porque Deus usou Jeremias e disse, prestem atenção, se vocês continuarem, não da forma que vocês estão, virando as costas para Deus. Sabe o que nos dias de hoje para nós é virar as costas para Deus? Tanto faz como tanto fez. Estar na casa do Senhor, ter o meu tempo de qualidade com o meu Deus, orar, ser apaixonado pela Bíblia. Hoje de manhã eu estava falando, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, onde nós tínhamos que ir de um ponto a outro ponto de carro. E nós estávamos no mesmo carro que o apóstolo e a bispa. Uma das viagens durou aproximadamente umas 8 horas de estrada. Nos Estados Unidos é rodar bastante quilômetros, né? Das 8 horas, eu vi no mínimo 5 horas a bispa Sônia lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Ela estava fazendo algum estudo, ela ia dar algum seminário? Não, se alimentando, tendo intimidade com essa palavra. O que significa das costas? Ser irrelevante. Ter ou não ter o momento de qualidade, ter ou não ter essa dedicação pela palavra. É tratar a vida como normal. E as coisas de Deus é um departamento. O meu departamento de futebol é sofrido hoje. Chega em alguns momentos a ser angustiante, torcer pelo Botafogo. Mas eu preciso ter a certeza que o que Deus quer de mim, para que todo cativeiro seja quebrado, porque foram as palavras de Jeremias, preste atenção, enquanto vocês estiverem no cativeiro, que será de 70 anos, vocês vão casar e se dar em casamento, vocês vão plantar, vão colher, vão construir, viver uma vida praticamente sem os efeitos do cativeiro, se eu tiver o meu coração voltado para Ele. Eu acabei de falar que o cativeiro hoje não é coletivo. O cativeiro é quando eu vejo um filho de Deus, um servo de Deus, que eu sei que conhece a Deus, que ama o Senhor, que tem acesso, conhece o Espírito Santo de Deus, se relaciona com Ele, mas vive uma crise de depressão que não consegue vencer. Vive um ciclo vicioso e pecados que ficam ocultos e tentando administrar, que é um ciclo vicioso e que debilita a vida do homem. Quando o cativeiro são situações de dependência emocional, dependência em sentimentos, que claramente traduz que Deus não é primeiro lugar na tua vida. Vocês estão vendo os vários exemplos? Situações aonde você com o coração amargurado não consegue entender por que você ainda sofre situações e pressões financeiras, dívidas, não sabe como se livrar, e o teu coração se fecha, teu coração fica cauterizado. Eu quero declarar, e receba isso na tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Deus quer criar agora todo o ambiente, atmosfera, todas as circunstâncias, situações diferentes, para que você possa ser livre e o cativeiro não domine mais a tua vida, qualquer um desses ou qualquer outro. Deus tem isso para você. Ontem eu fui muito surpreendido por Deus, porque eu estive aqui no DIP, tendo a oportunidade de ministrar. A pastora Dai convidou o bispo Abud, depois de 1 ano e meio, estou brincando, é brincadeira, mas eu estive aqui ontem, e eu fui perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar? E tem muita similaridade o que Deus está falando sobre quebra de cativeiro. Você reconhece algum tipo de cativeiro? Que ele não é coletivo, mas ele tem te impedido alguma coisa? Reconhece algum tipo de cativeiro na tua vida? É financeiro, familiar, esse, aquele, emocional e etc. Quero ver você se colocar transparente diante de Deus. Quem sabe que enfrenta uma guerra contra um cativeiro em qualquer área da tua vida? Levanta sua mão, levanta bem alto, acena para mim, em nome de Jesus. Agora fecha a tua mão, ainda no alto, fecha a tua mão e diz:
não é apenas a torcida do Bispo Abud, é a palavra de autoridade, do poder que a igreja tem, e debaixo dessa cobertura, eu declaro, o ambiente vai mudar, cenário vai mudar, a atmosfera vai mudar, em nome de Jesus, eu me apodero disso, eu sou livre, se o Filho vos libertar, diz a palavra, verdadeiramente, eu serei livre. Fala para a pessoa que está do teu lado, você é livre. Eu só vi um som parecido com o meu, livre. Eu vi pessoas falando, você é livre. Deus tem algo tão tremendo para dar para a sua igreja. Aleluia. Você sabe o que eu mais quero? Essas 14, as 22 que já existem, as 100 pessoas, dobra, multiplica as 1000 pessoas. O que eu mais desejo na minha vida hoje, é que a tua empresa seja a primeira do ranking na tua atividade. Não troco pelo desejo de ter milhares de pessoas livres, libertas. Eu vou olhar para você e naquilo que Deus colocar de discernimento no meu coração, eu vou orar pela tua vida, mas eu não vou encontrar mais o mesmo cativeiro que tentou te segurar e te prender por tanto tempo, por anos muitas vezes. Esse Deus, aleluia, que não poupou seu próprio filho, curar, tirar, libertar as nossas vidas de qualquer cativeiro. Se Ele entregou o próprio filho, é muito simples. O que Ele espera apenas é que a gente não fique mais de costa e se coloque em cativeiro. O Bispo Tid falou uma frase que de vez em quando eu repito, eu digo que quando chegar lá no céu, no dia do grande julgamento, você sabia que vai ter, né? Aleluia. Para aqueles que são salvos, remidos pelo sangue de Jesus, não é para saber se são salvos ou não são salvos. São salvos, amém? Mas para saber o galardão. E querido, eu que fiz 3 vezes a 5ª série, repeti 2, aleluia, eu tive muitas chances, primeiro era a segunda época. Alguém é do tempo da segunda época? Levanta a mão. Muito obrigado. O seu pai, qual é o nome, Tiaguinho? Titus, que nome lindo, meu. Maravilhoso. Amém, maravilhoso. Mas o Senhor tinha que estar hoje aqui para testemunhar para todo mundo que um dia existiu a segunda época. Depois veio a recuperação, depois veio, cada hora muda o nome, mas todos os anos eu tinha isso. Eu tinha também o direito a isso. Então eu não repeti 2 vezes e fiz 3. Eu, como tinha segunda época, recuperação e etc., eu considero que foram 5 ou 6. Porque tinha chance. Começa de novo, faz, de maneira focada. Fala comigo, aleluia. Eu sempre digo, bispo, você era burrinho mesmo, né? Não consegui passar na 5ª série. Não! É que eu estava cativo. Quem lembra do testemunho sabe. Até os 14 anos de idade eu vivi uma pressão de um cativeiro do medo que me impedia tudo, me impedia de falar com pessoas, me comunicar com pessoas, me impedia de tudo. Mas o dia que o Senhor libertou, aquele que não conseguia falar com ninguém, passou a falar pelos cotovelos, cara de pau, arrumou emprego sem saber, o diretor da empresa que estava dando emprego para você, mas tanta coisa que Deus fez num tempo tão curto, e eu estou profetizando sobre você. O cativeiro acaba agora, em nome de Jesus, e Deus está te dando a oportunidade, em tempo tão curto, você vai ver tantas coisas acontecerem, exatamente na direção daquilo que parecia nunca poderia acontecer. A família não acreditava mais, mas o Senhor falou, se eu libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, guarda no teu espírito o propósito de Deus hoje para a tua vida, porque o inferno está sendo desmascarado. Muitos levantaram as mãos, então você sabe
aonde está essa tentativa de cativeiro, mas você vai ter um posicionamento que será diferente em nome de Jesus. Em relação àquilo que ontem encheu meu coração de grande alegria, porque o Senhor me levou para o texto da Epístola de João, que fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Você lembra desse versículo? Eu conheci esse versículo em toda a minha adolescência, enquanto jovem na igreja, eu conhecia muito bem, porque eu tinha ouvido já muitas pregações. Mas o Senhor falou algo diferente ontem, para a minha vida e para todos os queridos doadores que estavam aqui. Olha que coisa, por isso tem essa similaridade. Ele fala: sois forte, porque a palavra de Deus está em vocês, e tendes vencido o maligno. O apóstolo João fez o diagnóstico de algum grupo de jovem, para quem ele escreve. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele falou com a profundidade espiritual, dizendo: jovens, sois fortes. Tipo, em primeiro lugar, vocês não vão se colocar debaixo de cativeiros. Você é forte para dominar todo tipo de cativeiro. Jovem, sois fortes. Sabe o que significa? Consciência de que você é filho, você é amado, você é forte. Você pode vencer o mercado de trabalho, você pode vencer o engano, o erro, o laço do inferno, seja na bebida, nas drogas, seja no sexo fora de contexto de Deus, seja em qualquer for. Jovens, sois fortes. Consciência de que eu posso enfrentar. Segundo lugar, a palavra de Deus está em vocês. Você sabia que boa parte dos nossos erros, quem conhece a Deus, quem não conhece a Deus, é revelado por Jesus da seguinte forma: errais. Olha para a pessoa que está do teu lado: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu tenho a Bispa Sônia, depois daquelas 5 horas de leitura bíblica espaçadas, né? Mas numa viagem de 8, a compreensão do porquê que Deus fala tanto com ela. Porque ela não estava lendo para preparar um estudo, ela estava lendo para se alimentar, estava para colocar essa verdade. Jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. O Senhor deu um cheque em branco, deu um cheque visado, não existe mais, deu um cheque que foi tipo: preenche o que você quiser e vai ter fundo para bancar. Quando Jesus, ele fala: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Não haverá imaturidade para a gente pedir aquilo que não serve, aquilo que é teimosia nossa, aquilo que é orgulho nosso, aquilo que é capricho nosso. Nós vamos pedir de maneira pertinente, assertiva. A palavra de Deus também fala, confirmando isso: pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, pedis para o seu próprio interesse. Você está entendendo onde que o Senhor quer nos localizar? Mas Ele não está só apresentando esses princípios espirituais, Ele está trazendo cura para que o cativeiro não te impeça. Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar contando um grande segredo para você. A ignorância aqui está revelado, desconhecendo que Deus já prometeu. Você sabe o que corria o risco? Correu o risco de estourar os 70 anos de cativeiro. Aliás, estava quase acontecendo isso. De estourar os 70 anos de cativeiro e eles permanecerem cativos. Você sabe por quê? Porque não tem conhecimento, não tem memória, não tem a capacidade de enxergar. Eu fiz um paralelo hoje de manhã dizendo, Steve Jobs foi o fundador da Apple, né? Você quer ver um consolo para mim? Na história dele, ele também repetiu o ano. Aliás, ele até abandonou a faculdade. Estou errado? Estou certo? Obrigado. Não estou defendendo ninguém a abandonar a faculdade, mas o que eu estou dizendo é que isso não deixou de ser um consolo quando eu conheci a história dele. Agora, vamos lá. Todos nós
amamos os nossos pais. A grande maioria, se não teve nenhuma intempérie, nem nada que tenha acontecido. Não o nosso pai, Steve Jobs. Mas se alguém descobrisse que Steve Jobs tem um grau de parentesco com teu pai, e que veio a notícia à tona, e que tem uma herança de 100 milhões de reais por direito para você. Bispo, ano que vem eu volto. Obrigado, já está tudo resolvido. Se importa não, eu vou mandando notícia. Eu mando o WhatsApp pro bispo, tá, bispo? Mas pode me chamar de Jobs, Jobinho. Agora, imagina, alguém toma conhecimento disso e não reage a isso. Steve Jobs é nada perto do Deus que você ama, que te escolheu, que te amou primeiro. Ele é ridículo. A herança, qualquer herança não pode ser comparado àquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não estou falando só no futuro, não estou falando quando a gente fechar os olhos, como o pastor Gordinho, eu falei para o pessoal hoje, eu falei, a salvação é indiscutível, quem receber Jesus, quem crer, quem for batizado, quem for lavado pelo sangue de Jesus, já tem a vaga garantida, mas você pode chegar lá, né, cheio de ossos quebrados, ou você pode chegar lá tão pronto e receber, além da salvação, o galardão que é prometido. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida. Se o cativeiro desaparece, se eu preciso ter o entendimento, e ontem, só para concluir isso que nós conversamos com os jovens, eu preciso de posicionamento, saber que eu sou forte. Você é forte, não é por ser autossugestionado, não, é reconhecer espiritualmente, você é forte. A palavra dele permanece em você, isso é posicionamento. Eu não dependo de ninguém para que isso aconteça, eu dependo do quanto eu desejo, do quanto eu quero, do quanto eu priorizo isso. Jesus falou para o jovem rico, não tem ninguém que deixando pai, mãe, que não é para deixar, abandonar pai e mãe, a prioridade, deixando terras, deixando negócio, mas tendo a prioridade em mim, não tem ninguém que não vá receber 100 vezes mais aqui na terra, 100 vezes mais, e depois a vida eterna. A tua vida está liberada, cativeiro não te segura mais. Se você crer, você vai ver a glória de Deus entrar na tua casa, no teu trabalho, no teu emocional. Não vamos viver a debilidade que o mundo vive, não vamos viver as situações que as pessoas que não conhecem a verdade, não conhecem a Deus, têm sofrido e têm se desgastado, têm sido destruídas em nome de Jesus. Você crê? Quer viver? Fica de pé, em nome de Jesus. Quem levantou a mão dizendo que algum cativeiro, em alguma área, em alguma situação, tenta ainda atrapalhar a tua vida? Quase todas as pessoas. Posso pedir uma gentileza para vocês? E a gente não faz isso por outro motivo, senão para que a gente esteja próximo do altar, com o nosso coração entregue, e para que juntos o óleo da unção, que em Isaías 10 fala que quebra o jugo, esteja sobre a nossa vida, o nosso fronte, porque é esse óleo que quebra o jugo, em nome de Jesus. Todos que levantaram a mão, todos que querem viver essa liberdade, todos que querem desmascarar o inferno, como eu tanto desejei, com 14 anos de idade, isso aconteceu. Eu era presa, e os danos e os prejuízos já tinham acontecido e iam continuar a acontecer, mas eu era sincero, eu conhecia Deus, eu amava o Senhor, mas não conseguia enfrentar o cativeiro. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, vamos ficar perto, nós vamos terminar dentro de instantes o culto, mas eu quero te chamar, mesmo que você ache que não precise, eu quero te chamar, vem, Deus tem coisa linda para operar, vem aqui para frente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Sabe uma coisa que me chama a atenção? Preciso dizer isso para você. Qual foi a reação de Daniel quando ele entendeu que já era acabado o tempo, os 70 anos? Qual foi a reação dele? Ele falou, entendi. Primeira reação, ele se voltou para Deus e começou a orar. Nosso tempo de oração, eu não sei, não preciso saber, não vou matar minha curiosidade entrando nos dados para ver quem recebeu, viu, reproduziu a oração que eu enviei. Eu creio que Deus está agindo independente de você ouvir ou não. Mas, quando você tiver a oportunidade, entre em concordância. Recebe. Entre em concordância e desenvolve esse hábito. Daniel entendeu e ele começou a orar. O hábito de Daniel era orar 3 vezes por dia. Vamos combinar isso? Se você não se lembrar, põe o relógio para despertar, põe o telefone para despertar, para você oferecer. Nem que seja 3, 5, 10, 15 minutos de qualidade para o nosso Deus. Você não quer ser livre do cativeiro? Não fica mais de costa. Vem de frente. Oh, glória! Segunda coisa que ele fez, buscou na palavra o caminho da libertação. Eu falei que Bispa Sônia é amiga da palavra. Quem quer? Quem não tem Bíblia aqui? Não é pegadinha não, pode levantar a mão. Quem não tem, você não tem uma Bíblia, levante sua mão. Todo mundo tem? Não deixa ela na cabeceira, na prateleira. Começa a fazer isso. Eu já leio bastante a Bíblia. Busca mais, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, houve algo que, com certeza, sem isso, nós não temos a oportunidade de viver essa dimensão. É tudo muito rápido o que Deus vai fazer. Mas, abra a tua boca não só para orar. Escolhe um percentual de tempo da minha oração. 20%. Eu não estou dizendo que é isso que você tem que fazer. Eu estou dizendo que você precisa fazer para que a nossa boca se abra com esse grau de consciência da autoridade que tem o meu Deus, da sua autoridade na minha vida, entendendo como Daniel entendeu a palavra profética do tempo de restauração. Você não vai só clamar, você vai declarar, você vai dizer, inferno e toda a sua mentira. Situações que pareciam irreversíveis. Eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus, você não tem mais domínio sobre a minha casa, você não tem mais domínio sobre a minha vida, não tem sobre a minha área financeira, não tem sobre a minha área emocional. Se posicionar, porque quem profetiza está usando uma arma espiritual igualzinha, como Ezequiel foi chamada, para declarar os ossos secos. E ele declarou, o barulho veio, os ossos se juntaram, ele continuou a declarar e a profetizar, um exército nasceu. Eu estou profetizando sobre a zona sul do Rio de Janeiro, um exército apaixonado pelo Senhor Jesus, um exército que não tem limite, um exército que vai me surpreender como corpo de Cristo, como família, como igreja, dizendo, bispo, aleluia, eu também saí sozinho, eu também saí junto com alguém. Vidas que eu vi que se renderam a Deus. Bispo, nós desenvolvemos tal projeto em tal ministério, nós vamos realizar na praia, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Oh meu Deus, como eu desejo, como eu peço, e eu vou viver isso em nome de Jesus. E o meu maior desejo é que você viva comigo isso. Amém, amém. Finalmente, para dar o the end. Não, the end é o fim, né? Não, tem que ser um final feliz, um happy end. É isso, né? Não me enganei, não faltei aula, porque isso a gente aprende na 5ª série. Mas você lembra de Atos 16? Todos achavam que apóstolo Paulo estava no cativeiro, mais covarde.
porque ele expulsou aquele espírito de adivinhação de uma mulher que dava lucro para aquele povo da cidade, e por causa disso, Cana, que mandou o engraçadinho mexer com os poderosos aqui dessa terra, Cana para você, chibata para você. E quando eles descobriram que o sofrimento máximo é 40 chibatadas menos uma, você sabia disso? Não? Por quê? 40 menos uma. Eu falava de uma vez, 39. Não, porque 40 mata. 40 menos uma, o cara sofre que só, mas não morre. Vai lá, chibatada. Arrebentaram com ele. No meio da noite, eu e você vamos viver experiências assim com o nosso Deus. No meio da noite, quando ele poderia estar murmurando, reclamando, dizendo que injusto, Deus, eu venho aqui, vidas são salvas, da adivinhação lá, ela é liberta. Que coisa injusta, né? Ele não estava desse jeito. Ele estava... Lelê, sobe lá. Pode subir só o Lelê. Você pode levantar sua mão? Você conhece o meu amor por ti, Jesus? É aquilo que eu tenho de mais valor. Nenhum lugar é igual ao lugar aonde tu estás. Você conhece? Foi essa que... Você lembra quando a gente... Não? Não, vai ficar... Sabe como é que ele estava? Conta aí, vai. Conta aí os levitas. Como é que ele estava, Tiaguinho? Levante sua mão. Gente, um louvor. Ele estava com a boca aberta. E ele estava louvando a Deus. O ambiente poderia ser de cativeiro, como talvez você enxergue hoje. Esse ambiente de cativeiro poderia tudo parecer tão contrário, tão injusto, tão prejudicial, tão violento, tão aviltante, poderia parecer tudo isso, mas não era. Ele estava de mão erguida. Você lembrou na hora que o Senhor te perguntou quem está enfrentando algum tipo de cativeiro? Repito, financeiro, de saúde, disso e daquilo e etc. Eu vou receber notícias, não só nas madrugadas, mas também nas madrugadas. Se quiser tirar uma foto tua, selfie, de madrugada, com as tuas mãos levantadas, aleluia, oh meu Deus, aleluia, adorando, louvando. Sabe por quê? Não tem cativeiro nenhum que possa resistir ao terremoto do poder de Deus. Não tem cativeiro nenhum que possa resistir àquela prisão. Ela balançou, aquela prisão, as cadeias caíram, as grades caíram, tudo foi transformado. O carcereiro quis se matar, mas Paulo falou: não faça nada contra você, estamos todos nós aqui. Você entendeu? Que loucura, aleluia. Oh, os outros que estavam presos nunca tiveram uma oportunidade tão tranquila, tão fácil de fugir, de nunca mais aparecer naquele lugar, mas eles não fizeram. A presença de Deus, a suave presença, a doce presença, era o suficiente para eles não quererem sair. Eu quero ficar nesse lugar, eu quero ficar no lugar onde o Senhor está. Essa canção fala isso. A gente vai tirar essa canção para a gente cantar domingo que vem, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, aleluia, se rende agora ao Senhor. Você não vai pegar carona com oração nenhuma, você não vai pegar carona com a minha oração. O Senhor quer que você produza esse som, esse louvor, essa adoração, e o terremoto do poder de Deus
vai acontecer agora. O terremoto do poder de Deus vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua família, vai acontecer na tua empresa, vai acontecer, aleluia. Oh, vem Espírito Santo de Deus, aleluia. Que aquieta o mar, que tira a força do fogo. Presta atenção a essa letra. Presta atenção a essa letra. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Manifesta, Senhor, em primeiro lugar a Tua presença, em segundo lugar o terremoto do Teu poder. Quebra os cativeiros, quebra as prisões, quebra, Senhor, as injustiças, quebra, Senhor, aquele que pagou o bem que foi feito com o mal. Quebra, quebra, quebra as algemas, quebra as algemas, meu Deus. Deus te dá escape e livramento. Recebe essa unção agora. Recebe essa unção. Em nome de Jesus. Recebe essa unção. É o Senhor que derrama. É o Senhor. Aleluia. É o Senhor. Aleluia. Rakataya larachore cantaiere. Ricotoyo descere cantaya larachiriere. Aleluia. Deus te dá Aleluia. escape e livramento. Cedrinho, Cedrinho, vidas, todo cativeiro foi quebrado. Nossos embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, apenas sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já Um caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. ouça a Voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Levante suas mãos. Dá a mão para quem está do teu lado. Dá a mão para quem está do teu lado. Ergue a mão do teu irmão. Olha para o rosto de quem está do teu lado. Fala: nós estamos livres de todo cativeiro. A doce presença do Senhor e o terremoto do seu poder agora vai nos trazer honra. Amém? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo do Senhor, eu te abençoo. Uma semana vitoriosa, uma semana maravilhosa, uma semana cheia da graça, do poder, do gozo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.